Meus queridos e minhas queridas, Dia dos Pais, né? Um dia, como nós já dissemos, assim, muito especial na minha vida, né? Na vida também de muitos irmãos aqui, e pelo privilégio que nós recebemos de privilégio e missão, tarefa e encargo de não só gerarmos vidas, mas ajudarmos essas vidas a também se desenvolverem, a se realizarem, enfim. Né? O termo pai, ele tem muitos significados, né? Se a gente olha no dicionário, a gente vai verificar, né? Pai tem vários sentidos. O primeiro deles, digamos assim, é o de genitor, aquele homem que participa da procriação e ajuda, então, contribui com os seus gametas, né, para gerar uma vida. Isso é o técnico, né? E existem, então, exames que ajudam a comprovar que um homem tem a condição de pai de outra pessoa, né? Uma vez eu me lembro de uma peça, não lembro o título da peça, eu só lembro do ator que trabalhava na peça, ator já antigo, os irmãos aqui, alguns vão se lembrar dele, Juca de Oliveira, um ator paulista, muito famoso, grande ator, já falecido. E a peça era ambientada no interior de São Paulo, ali perto de Brotas, por ali, aquela região ali, e os personagens eram bem, como você costuma dizer, bem caipiras, né? Caprichavam aquele sotaque assim, interior, né? E na peça havia uma personagem jovem, né? Uma moça que engravida e tal, e começam as suspeitas sobre quem seria o pai, e ela alega que não tinha certeza quem seria. E na época era novidade, o teste de DNA, quando eu assisti essa peça, era uma grande novidade que estava surgindo no mercado aí. E então no texto da peça é mencionado. Aí disse, para ela saber, ela vai ter que fazer um exame de DNA. Aí alguém pergunta, mas como é que é esse exame de DNA? Como é que é esse exame? Aí uma pessoa, um personagem lá explica direitinho, ele diz assim, você pega o sangue da criança, coloca no microscópio, e quando o farmacêutico lá, ele olha o sangue, aparece a cara do pai da criança. Pronto. Explicou direitinho como é que funcionava, então, né, o exame de DNA. Então, o exame de DNA determina tecnicamente quem é o pai de uma criança, caso haja alguma dúvida a respeito disso. Ele comprova. Mas a gente sabe que é muito mais do que isso, ser pai. Nós associamos a figura de Deus, a pessoa de Deus, à figura do pai, não é? Tem um provérbio popular, tá? Deus é pai. A gente está numa situação assim, terrível, um problema muito grande, um grande sofrimento, mas a certeza de que Deus vai intervir para nos livrar daquele sofrimento, nós temos essa certeza por quê? Porque Deus é pai. Então, por favor, né? Eu não aguento mais. Deus vai fazer alguma coisa para me livrar dessa situação. É uma coisa intuitiva, assim, as pessoas falam isso, né? Então, esse Deus Pai, muitas vezes é simplesmente um Criador. A gente tem um conceito de Deus Criador, Deus Pai.
pronunciamos isso nas nossas afirmações de fé. Creio em Deus, Pai, Criador do céu e da terra. Esse Deus Criador só parece um pouco esse Pai revelado pelo exame do DNA. Não é? Não tem grandes implicações na nossa vida, se a gente parar por aí. Mas a gente tem também, e está muito ligado a isso também, Deus como meu Pai, aliás, o Pai como referencial masculino. Porque em muitas famílias o pai não é exatamente o pai biológico. Em muitas famílias. Estamos falando de Brasil. Não é? Aquela família que a gente costuma dizer assim, a família de propaganda de margarina, né? Em que aparece assim uma mesa de manhã dentro de uma casa de classe média, né? Onde tem lá normalmente o marido, a esposa, um filho, uma filha, normalmente é um casal de filhos, né? Um filho, uma filha, e um cachorro de vez em quando também para completar a casa. É a famosa família de anúncio de margarina. Eu não vou dizer que seja minoria na população, não tenho elementos para afirmar isso. Mas eu digo que esse paradigma, ele é constantemente quebrado, digamos assim. Não é? Porque boa parte das pessoas da minha geração, pelo menos, e algumas mais novas também, as pessoas não foram criadas junto com o seu pai biológico. Eu, por exemplo, sou um. Eu sou um. Eu tinha um pai vivo, morando na mesma cidade que eu, uma história longa, mas por uma série de razões que eu não fui criado junto com ele. Ele tinha outra família. Nossa irmã Elizabeth também não foi criada junto, não teve a presença do seu pai na sua infância, na sua criação. São histórias conhecidas nossas. E se a gente começar a pesquisar entre as pessoas que a gente conhece, nós vamos ver que essa fórmula de família, muitas vezes ela não aconteceu. Às vezes quem criou foi um tio, foi um padrinho, não é? Mas a referência masculina, a gente sempre associa à figura do pai, não é? Quando a gente fala de Deus, é muito comum, é muito presente no nosso imaginário a figura do Padre Eterno, não é? Tem até a cidade aqui de Trindade, de Goiás, que tem lá um templo dedicado então à figura do Padre Eterno, tem festa do Divino Padre Eterno, etc. Né? Aquela imagem, aquele ancião barbudo com uma túnica branca, né? Que onisciente, onipresente e tal, aquela imagem masculina, né? Que a gente associa então à figura do Pai Eterno. Existe também a imagem do Pai como provedor, cuidador. Não é? É o paradigma que prevalece na nossa sociedade, embora haja famílias em que muitas vezes é a mãe e a esposa que desempenha esse papel e o homem da casa fica nos cuidados domésticos. Conheço famílias que funcionam assim. Mas o paradigma é esse. Né? E quando a gente fala de Deus nessa visão do provedor, do cuidador, nós temos também a imagem, a formulação bíblica do Deus que provê. Deus que provê, o Deus providente.
aqui no livro do Gênesis também, naquela expressão hebraica muito conhecida, Jeová Jireh. Deus proverá. Deus não deixará faltar. Outra imagem que a gente tem associado à imagem do Pai. São muitas, eu vou só parar agora na quarta imagem, só para a gente avançar um pouco, porque o tema é muito rico. Mas temos a imagem do patriarca, o pai como patriarca. Muitas vezes, assim, o pai de um determinado povo. Na linguagem bíblica muito comum, né? Os filhos de não sei quem. Né? Então, os descendentes, né? Os filhos de Abraão, os filhos de Jacó. Porque tem ali a figura de um patriarca, de um antepassado comum que deu a origem àquela nação. Então, a gente tem essa imagem que é uma imagem também muito ligada à religião, né? Nós nos identificamos aqui também com um povo que tem uma religião em comum, né? Seria a religião judaico-cristã, vamos dizer assim. A religião do Deus que vem lá do Oriente Médio e se espalha pela Europa, pelo mundo, a partir de um determinado paradigma, né, estabelecido em um livro que é a Bíblia. Então, a partir daí a gente se constrói uma identidade comum enquanto povo. A partir de uma figura, sempre uma figura, não é, masculina ligada então ao Pai. E isso acontece não só na nossa religião, como em religiões antigas também, religião greco-romana, né? O Deus Supremo, Júpiter, esse ter do Júpiter tem a ver com pater, tem a ver com pai, seria Zeus, pai. Né? Então isso também aparece, não só na nossa tradição judaico-cristã, aparece na filosofia, nas religiões indo-europeias que ocuparam a Europa, etc, etc, etc. Então, tudo isso, gente, para dizer o seguinte, que nós temos essa referência paterna e muito ligada também à nossa concepção de Deus, né? Mas nós estamos vivendo tempos em que a figura do pai, ela está sendo renovada, ela está sendo questionada, ela está precisando se reinventar. Porque o modelo de pai que vigorou até o século XX, ele está passando por mudanças, está passando por questionamentos. Por um lado, é uma coisa incômoda, é uma coisa que muitas pessoas consideram indesejável e tentam resgatar aquela, né, masculinidade, chamando-a de masculinidade bíblica, tal. Mas, como em toda crise, existe também um lado de renovação, um lado de oportunidade. Não é? É perigo de um lado, mas é oportunidade de outro. E essa renovação do papel do homem na família, do papel do pai, ela está acontecendo, queiramos ou não. E ela é uma oportunidade dela ser aprimorada, dela ser melhorada, dela ficar uma coisa mais saudável. Mais saudável. Na minha vivência, quer dizer, eu venho de uma experiência de ausência de convívio com o pai. Eu conheci meu pai na adolescência.
tive pouco contato com ele. Foi mais na idade adulta, foi até mais recentemente que eu fui me dar conta de o quanto eu pareço com ele. O quanto eu pareço com ele. Meu pai trabalhava conferindo entradas de mercadorias, conferindo notas fiscais. Era uma das coisas que ele fazia de serviço dele. Aposentou mexendo com isso, né? E uma das coisas que eu faço no meu trabalho, aqui em Brasília, tem a ver com isso também. Adquirir compras para o órgão em que eu trabalho e conferir e dar entrada no sistema de notas fiscais também. Paralelamente, a gente chegou em lugares parecidos, né? Além de outras semelhanças. Mas o fato é que se existe dificuldade na relação mãe e filho, a relação pai e filho ela ainda é mais complicada. Porque sempre a relação com a mãe sempre foi mais afetiva, né? Mais próxima, mais acolhedora, etc, etc. E a relação com o pai sempre foi algo mais formal, mais distante, mais limitado, não é? Então, a gente vive uma época em que tudo isso precisa ser revisto, precisa ser, enfim, trabalhado de forma de produzir alguma coisa melhor no nosso tempo. Que ajude as pessoas a ter uma relação mais prazerosa, eu diria, né? Mais próxima, mais rica, né? Com a figura do pai. E isso acontece também com o nosso Deus. O fato da gente enxergar Deus como pai, de certa forma, limita um pouco o nosso próprio relacionamento com Deus. Por isso a gente tem que trabalhar uma coisa, um conceito que tem crescido na teologia, tudo que é a face materna de Deus. A face materna. A face cuidadora, a face carinhosa de Deus, que está muito presente, está muito claro na palavra de Deus. Por mais que se use o termo pai sempre, o termo masculino, não é? Deus não está limitado pelo gênero da palavra pelo qual nós o chamamos. Por isso se nós temos como paradigma, como modelo, né, para a nossa atuação, para a nossa posição como pais, né, a figura do nosso Deus, a quem nós consideramos como pai, então vamos ser mais atentos a essa riqueza da paternidade de Deus e vamos também nos abrir para, eu diria assim, esse lado mais afetivo, mais acolhedor, eu diria mais materno até, não é? Mais materno da relação com os nossos filhos. Eu posso dizer com tranquilidade que meus filhos estão aqui, eu posso dizer que eu, de alguma forma, eu procurei trabalhar isso, né? Minha filha está fazendo psicologia, depois ela vai me contar se eu conseguir, não. Tá? Espero ela se formar primeiro, né? Mas com certeza eu procurei estar atento a esse tipo de consideração na minha atuação como pai. Uma coisa que eu queria
Está certo que a maioria dos pais aqui presentes já estão com seus filhos crescidos e criados e encaminhados na vida, alguns já são, né, avós, né, para usar um plural assim, improvisado, né? O plural de avô é avó, né? Avós, né? Acho que é porque tem muito mais avós no mundo do que avós, né? Os pais normalmente vão embora primeiro. As avós sobrevivem. Mas alguns já são avós. Mas nunca é tarde para a gente renovar a nossa atuação, a nossa consciência de pais, né? E passar para os nossos filhos também, porque eles também continuam nos ouvindo, também continuam atentos a nós, continuam aprendendo de nós sempre, sempre. Não é? Então, o que não existe aqui uma competição com as mães. A mãe é única, né? Mãe é, como diz o povo, mãe é mãe. A mãe tem com o seu filho uma relação orgânica, ela saiu de dentro dela, parte dela. Isso ninguém vai, de maneira nenhuma, roubar das mães, né? Mas nós podemos e devemos ser mais próximos, nós podemos e devemos ser mais mães de vez em quando, da mesma forma que o nosso Deus também é pai e mãe nosso. O Abraão, quando questiona a Deus, né? Ele diz assim: olha, quem vai ser meu herdeiro? Eu não sou pai. Não consegui ter um filho. Como é que isso vai se realizar na minha vida? Né? Deus faz a ele um convite. Ele diz: olha para as estrelas. Olha para o céu. Tente contar as estrelas. Tente contar as estrelas, se você conseguir. Assim vai ser a tua descendência. E nós somos descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Não biologicamente, não no DNA, provavelmente. Mas somos descendência de Abraão pela fé. A grande semente de Abraão é a semente da fé. Então, ao olhar as estrelas, Abraão exercitou a sua fé. Então, Abraão creu, ele acreditou na promessa de Deus e isso o justificou. E isso que eu acho também uma das coisas mais belas da palavra de Deus, que a doutrina da justificação pela fé, ao invés de ter sido apresentada dentro de um livro de teologia sistemática, né, daqueles que a gente estuda no seminário, né? A justificação pela fé, por causa disso, tal, você lê lá, Gênesis Romano, tal, pará. Não foi apresentado desse jeito. Deus a apresentou chamando um homem a olhar para o céu e contar as estrelas. Nós precisamos ser esse tipo de pai. Olhar para o céu e contar as estrelas não é uma coisa que combina muito com a figura paterna, não, mas nós precisamos fazer isso. Deus nos convida a fazer isso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí nós nos tornamos pai com fé. Pai da forma que Deus quer que nós sejamos. Isso é muito lindo. É o que eu gostaria, viu, gente, de apresentar para vocês. Deus nos convida a ser pais que contam as estrelas. Amém?
Queria convidar os pais presentes para virem aqui à frente. Ariel, você decide. Estou em estágio probatório. Vou passar a benção para você. Se você tiver certeza que você virou pai, Tá bom, também eu vou você assumir. pode ir. Viu? Queria pedir a nossa irmã Filadélfia, uma das mães presentes, né? Eu pedi a senhora que dirigisse uma oração em favor de nós aqui quatro para Sim. abençoar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por este dia. Estamos comemorando e homenageando os pais. Nós te agradecemos por todos eles. Dê a eles a sabedoria que o Senhor sabe dar, para que eles sejam aqueles pais que possam orientar seus filhos, que é o que a família necessita, de um pai amoroso, carinhoso e temente a Ti, Senhor. Isso nós te agradecemos hoje. Abençoa todos os pais da nossa igreja, todos os pais de Brasília, todos os pais do Brasil e do mundo, Senhor. Dê a eles sabedoria que só vem de Ti, Senhor. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Parabéns, papai.